Olá, família, tudo bem? Tudo a paz? Graças ao nosso eterno Criador. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para você que está aí do outro lado nos ouvindo, muito bom. Meu querido, nós não vamos perder tempo aqui, tá bom? Nós vamos aqui divulgar um vídeo de extrema necessidade, pelo menos no nosso entendimento. Meu querido, vamos analisar uma passagem bíblica, mas vamos prestar muito atenção nos detalhes. É necessário a gente prestar atenção nos detalhes. Olha só, o que a gente consegue descobrir quando a gente é, passa a analisar a Bíblia com a mente do Evangelho eterno. Somente a mente no Evangelho eterno é que a gente consegue enxergar essas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Muita gente, pregadores, eles não usam a passagem do dilúvio para falar que o arrebatamento também vai ser da mesma forma? É verdade ou é mentira? É, meu querido. Obrigado você que falou que é mentira, que é verdade. Então deixa o seu like aí, tá? Que é muito importante. Se inscreve no canal, compartilhe e também deixe seu comentário. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí no capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo escatológico, a partir do versículo 36. Preste atenção. Jesus aqui ele não estava falando do dia do arrebatamento da igreja. Jesus estava falando da época em que aconteceria o juízo. Esse capítulo, como Lucas 21, Marcos 13, trata-se da grande tribulação. O que é a grande tribulação? Que o sistema colocou esse nome. Era o juízo que aconteceria em Israel no ano 70. Mas olha a descrição de uma coisa muito importante aqui. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 36. Porém, a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe que dia e que hora que aconteceria o que está em Mateus capítulo 24 até o 35. Porque o 36 já começa a fazer uma comparação para que você possa entender como que seria os dias do juízo, como ao que era comparado. É Jesus que está falando isso. Porém, a respeito daquele dia, era o dia do juízo, daquela hora, era a hora do juízo, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi é uma comparação. Como foi nos dias de Noé, assim será comparação. É uma comparativo. Também a vinda do Filho do Homem, porque comiam, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Entrou na arca para aguardar o juízo do dilúvio. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Querido, olha só que bonito, olha só que interessante. O que aconteceu no juízo do dilúvio que era para ser comparado aos dias do juízo do ano 70? O que aconteceu ali? O juízo que Deus trouxe ali em Gênesis 6. O que aconteceu ali? Deus destruiu o reino da terra, ou Deus destruiu aquele mundo aeon, o sistema. Deus destruiu o sistema. Deus destruiu o mundo aeon. Deixa eu te falar uma coisa. Como foi nos dias de Noé, do mesmo jeito que foi nos dias de Noé, assim será
também na vinda do Filho do Homem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Depois do dilúvio, Noé morreu ou ele foi para o céu? Não, porque não é para ser comparado. Os dias da vinda do Filho do Homem não era para ser comparado com a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé? Sim ou não? Sim. Vem cá, me responda uma pergunta. Por que que os religiosos usam essa comparação para dizer que o arrebatamento da igreja, entre aspas, vai acontecer do mesmo jeito que houve o dilúvio na terra? Se quando acabou o dilúvio, Noé não saiu da terra. Aliás, o nome Noé quer dizer renovação, porque Noé, ele viveu o mundo antes do dilúvio e o mundo pós-dilúvio. Ou seja, Noé, ele conheceu os dois mundos. Porque não está registrado na Bíblia que depois do dilúvio, Noé foi para o céu. Mas por que que os religiosos pregam que, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, vai ser também na volta do Filho do Homem que eles usam como arrebatamento da igreja, quando, na verdade, Jesus estava falando da manifestação do Filho do Homem, que seria comparado à mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. Quando aconteceu o dilúvio, Deus acabou com aquele sistema, com aquele aeon do Gênesis 6. Você sabe por que o dilúvio foi mandado na terra? Porque o pecado, as transgressões, as abominações eram tanto que nem o próprio Deus suportou. Ele destruiu o mundo com água, o mundo aeon. Colocou Adão, Noé, com a sua família na arca e transportou Noé através das águas para estarem em outro mundo, em uma nova terra, porém, essa terra estava lavada, purificada, sem as corrupções daquele mundo anterior ao dilúvio. Quando a Bíblia fala em novo céu e nova terra, ele está falando em uma nova morada fora do sistema terrestre ou terráqueo? Não. O mundo que Deus estava prestes a destruir nos dias da grande tribulação não era o que está em Eclesiastes 1, 4 e 5, que uma geração vai e outra vem, mas a terra continua para sempre. Não é a terra, o reino, que seria destruído nos dias da grande tribulação. Era o mundo aeon, era o sistema religioso, era o sistema corrupto, era o sistema que estava escravizando as pessoas através das leis judaicas. Então, quando acabou o dilúvio, Noé, ele habitou uma nova terra. Ele habitou em um novo sistema, um novo céu, uma nova terra, que aquela terra foi lavada pelo dilúvio. Então, quando os religiosos usam essa passagem para dizer que, como foi nos dias de Noé, será a vinda, o arrebatamento da igreja, eles estão mentindo. Por quê? Deveriam prestar atenção nos detalhes e passar para as pessoas. Quando a Bíblia diz assim, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Na época de Noé, quem que foi levado? Foi quem? Hein?
levado foi os que pereceram na água do dilúvio. Deixado foi a família de Noé, que foi preservado na arca. Quando a Bíblia diz aqui que nos dias do juízo, da grande tribulação, o que ocorreu é que quando duas pessoas estavam moendo no moinho, um foi levado e outro deixado. Quem foi levado na grande tribulação? O que pereceu na grande tribulação. Quem foi deixado no período da grande tribulação? Quem foi preservado com vida e não foi exterminado. Vigiai, pois, porque vocês não sabem a que hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa que fosse arrombada. Por isso, estai vós, vocês, eram eles, estai vós. A segunda pessoa aqui aponta que eram os judeus. A segunda pessoa, do plural, não aponta que é o mundo 2000 anos depois, não. Estai vós, estai vocês, apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vocês não pensem, ou vocês não estão esperando. Meu querido, a grande tribulação, o juízo do ano 70, ele não foi feito para o mundo inteiro, como dizem os pregadores. Então, se eles usam esta passagem para dizer que o arrebatamento da igreja vai acontecer, eles deveriam também ensinar que Deus tiraria a igreja da terra por um tempo e depois voltaria com a igreja para colocar no mundo de novo. Porque foi assim com Noé. Noé flutuou sobre as águas enquanto a terra estava sendo inundada para passar por uma transformação. Mas depois do dilúvio, a arca se colocou ali no Monte Ararat, que é na Turquia. Noé saiu da arca, a terra estava lavada. A terra estava renovada. Mas Noé continuou na terra. Então, se os pregadores usam essa passagem para validar o arrebatamento da igreja, eles teriam também que falar que a igreja, ela sai da terra por um período, mas depois ela voltaria para cá. Mas o que eles dizem? Que a igreja vai ser arrebatada e vai para o céu. Mas isso é verdade? Isso tem na Bíblia? Não, não tem. Por quê? Porque eles fazem o que com a Bíblia? Eles fazem o quê? Eles criam as suas próprias interpretações, não é? Ele faz as suas conjecturas humanas, como diz Paulo, fábulas judaicas, e quer impor na vida das pessoas como se fosse verdade. Mas nós aqui, nós estamos prestando atenção nos detalhes, porque foi o próprio Jesus que disse, ele diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também seria a vinda do Filho do Homem. Pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levar aqui é perecer. Levar aqui é deixar de existir. Levar aqui é sair, não é? Daquele mundo que as pessoas viviam. Então, levar aqui não é para o céu. Levar aqui é perecer. Então, quem fica, quem é deixado, não é deixados para trás, como o filme diz, não. Será levado. O dilúvio levou muita gente. Mas quem foi os deixados?
aquelas 8 pessoas que estavam na arca. Isso eles não vão te dizer. Então, sabe o que a gente encontra aqui? A incoerência dos pregadores futuristas que querem a todo custo enganar você usando a própria Bíblia. Só que nós, que estamos avançados no Evangelho Eterno, nós conseguimos enxergar o que eles não conseguem. Essa é a coisa mais linda que existe no Evangelho Eterno. A gente consegue tirar leite da pedra. E isso eles não fazem, ou porque não querem, ou porque não conseguem abrir os olhos espirituais para enxergar. Noé, o nome renovação, significa que ele viveu os 2 mundos, assim como os judeus que pereceram, morreram na grande tribulação. Mas os judeus que sobreviveram, eles podem dizer também que eles viram os 2 mundos. A velha terra, que era a velha aliança, e a nova terra, que foi a nova aliança. Mas para eu e você, 2023 anos depois que a lei acabou, eu e você vivemos qual período? Apocalipse 14:6. O período do Evangelho Eterno. E como que se dá o nome desse período? O governo eterno, a justiça eterna do nosso Criador. Queira você acreditar ou não, nós vivemos a era do Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Até outro vídeo, se Deus quiser. Um abraço, irmão Cláudio Mendes, nosso eterno irmão em Cristo no Espírito, e a todos os nossos queridos, para a honra e glória do nosso Criador. Amém.